O Trump voltou a falar sobre tomar a Groenlândia, né? Não é a primeira vez que ele fala sobre isso. Ele já tem falado sobre isso desde que ele tomou posse, que os Estados Unidos precisa da Groenlândia e coisa e tal, e que ele está disposto a comprar a Groenlândia da Dinamarca e não sei o que lá. Só que o problema é que nem a Dinamarca, nem o pessoal da Groenlândia, né, as pessoas que moram na Groenlândia, querem esse negócio. O pessoal está satisfeito com a Dinamarca, outros preferem ser um país independente, mas não querem se ligar aos Estados Unidos, né? O fato é que o Trump tem um poder militar muito forte. Ele está aproveitando agora a onda depois do que ele fez com Maduro, né? Mostrou mais uma vez a enorme superioridade militar americana para forçar a barra e comprar a Groenlândia. Vamos entender o que está acontecendo aqui, por que o Trump quer a Groenlândia, de onde é que saiu isso, por que a Groenlândia teria esse valor para os Estados Unidos, e existe possibilidade de resolver esse tipo de coisa? Vamos entender isso aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por O Dia Mais Quente do Ano, Helicóptero que vai pegar o Lula e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Nesse momento, depois de uma operação extremamente exitosa, você pode concordar com ela, você pode discordar dela, você pode achar que foi justo tirar o Maduro, não foi justo tirar o Maduro, tinha que ter botado a Corina Machado, não sei, a gente pode discordar um monte de coisa. Uma coisa que não dá para discordar é que, do ponto de vista militar, a operação americana foi nota 10. Eles simplesmente conseguiram limar toda a defesa antiaérea russa e chinesa que tinha na Venezuela, foram lá, extraíram Maduro, não perderam um soldado, não perderam um equipamento, e eliminaram a defesa cubana que tinha lá do Maduro, ou seja, foi uma ação que mostrou como os Estados Unidos ainda é a força, a força bélica, né, a força militar mais impressionante do mundo, né? Estamos num mundo unipolar, goste o Putin ou não, a ilusão de que não tem que ter um multipolar, que a Rússia, a China, não sei o que lá. A Rússia e a China são, no máximo, aspirantes a polos. No momento não tem polo nenhum além dos Estados Unidos, né? E aí os Estados Unidos resolveram aproveitar e trazer de volta essa questão da Groenlândia. Como eu falei para vocês, o Trump tem a visão de que ele quer proteger os Estados Unidos de uma ameaça com a China, que é inevitável que vai haver uma guerra entre Estados Unidos e China e Rússia, e então ele precisa proteger os Estados Unidos, essa é a visão dele. Daí a importância, como a gente já falou, do que ele está fazendo na Venezuela. Ele não se preocupa muito com o povo da Venezuela, tá? Pode ser esquerda, pode ser direita, pode ser corrupto, pode ser honesto. A preocupação do Trump não é isso. Desde que seja um governo que obedeça o Trump, que obedeça os Estados Unidos, deixa o governo lá. Eu imagino que a mesma visão dele é a visão do Brasil. Depois que o Lula abriu as pernas, ficou de quatro e deixou o Trump fazer o que quisesse com ele, o Trump meio que, ok, então beleza, se vocês vão obedecer, tá tranquilo. Pode ser corrupto, pode ferrar o Brasil, pode ser a merda que for, mas no final das contas, se está obedecendo os Estados Unidos, para os Estados Unidos está tranquilo. A preocupação deles, como eu falei, é que se a China colocar mísseis na Venezuela, você repete a crise dos mísseis de 1960, né? A crise dos mísseis de Cuba, vocês lembram, na época, os Estados Unidos e a União Soviética eram polos, né, mundiais, a União Soviética botou mísseis em Cuba, e qual que é o problema disso? Já tem mísseis na União Soviética que chegavam nos Estados Unidos. A questão é que o míssil de Cuba é muito mais rápido, e daí é muito mais difícil de derrubar, e daí causaria um dano muito maior nos Estados Unidos. A mesma lógica com a Venezuela e também, de certa forma, com a Groenlândia, né? A Groenlândia é um país pequeno em termos de população, em termos de recursos, em termos de economia. Aqui, o Trump discute como ficar com a Groenlândia. A Casa Branca diz que a opção militar está em cima da mesa, mas eu não acredito que eles façam isso, tá? De qualquer forma, a proposta que há é de comprar a Groenlândia da Dinamarca, ou seja, dar um dinheiro para a Dinamarca e ficar com a Groenlândia e ponto final, e é isso daí, é o que o Trump está querendo. Por que ele quer isso, né? Sim, ele já falou aqui para o secretário de Estado, Marco Rubio, informou o Congresso que os Estados Unidos têm a intenção de comprar a Groenlândia. Isso não é novidade na história americana. Vocês sabem, os Estados Unidos cresceu para o oeste muito comprando terras. Comprou a Louisiana, né, que na época era francesa, o que eles chamam a compra da Louisiana era muito mais do que só o estado da Louisiana hoje, tá? Toda a parte do meio oeste,
pós-Apalache, ali, aquela região ali do central dos Estados Unidos, era francesa, falava francês. Por isso que em New Orleans ainda se fala francês, ainda tem francês nos Estados Unidos, né? Porque era uma colônia francesa e foi comprada pelos Estados Unidos da França, né? E também o oeste americano, né, a região da Califórnia, coisa e tal, foi comprado dos mexicanos, a verdade é essa, né? Teve invasão? Teve invasão também, mas a maior parte foi comprada no final das contas, né? Então a intenção deles é repetir isso daí. Qual que é o problema de repetir isso daí? O que eu vejo, né? Na época que a Louisiana foi comprada dos franceses, a população local não tinha muito o que dizer. Não havia essa preocupação com o que a população pensa. Meu amigo, é do rei. O rei decidiu vender, está vendido. Não tem. Mas a população quer, a população não quer. O resto do mundo gosta, o resto do mundo não gosta, meio que foda-se, né? Hoje em dia a situação não é mais essa. Se coloca um peso muito grande no que a população quer. E a população da Groenlândia, vocês sabem, já teve plebiscitos ali, já teve pesquisa ali mostrando que eles são amplamente favoráveis a continuar com a Dinamarca. Eles querem a independência da Dinamarca no futuro, mas no momento eles preferem continuar com a Dinamarca pelo motivo muito simples de que a Groenlândia economicamente é muito fraca, ela depende de subsídios da Dinamarca, né? A Dinamarca, na verdade, paga para ter a Groenlândia, ela não ganha nada com a Groenlândia, ela paga para ter a Groenlândia. Se a Dinamarca aceitar vender a Groenlândia, o que impede o povo de qualquer ilha que hoje faz parte da Dinamarca? A Dinamarca é essa península aqui ao norte da Alemanha e tem algumas ilhas aqui, um monte de ilhas aqui, eu não vou saber o nome dessas ilhas, acho que é Finha essa daqui, Stylande, enfim, tem um monte de ilhas aqui. O que impede de amanhã a Alemanha resolver comprar uma dessas ilhas aqui da Dinamarca, né? Se a Dinamarca vendeu a Groenlândia, por que não venderia uma outra ilha também? De repente a Suécia decide comprar isso daqui. Entendeu o problema que isso coloca para a Dinamarca? Ela estaria vendendo a soberania, vendendo um pedaço do país. Isso evidentemente não ficaria bem para a Dinamarca, por mais que a Dinamarca não tenha interesse na Groenlândia, acredite que a Groenlândia é deficitária, e é deficitária. Tá? A Groenlândia, em termos econômicos e populacionais, é muito pequeno. Então parece que essa é a negociação que está acontecendo, de compra, né? O Trump falou aqui, nós precisamos da Groenlândia para a segurança nacional. E o que o Trump está querendo dizer com isso? Né? Porque o problema todo é esse. A Dinamarca fala o seguinte, você quer botar mais bases na Groenlândia? Pode botar quantas bases quiser, já tem um monte de bases americanas na Groenlândia. Se é para a segurança dos Estados Unidos, bota mais base americana lá na Groenlândia. Não tem nada que impeça isso, né? Então isso meio que mata esse argumento do Trump de que precisa disso para a segurança nacional, né? Ele não pode também usar o mesmo argumento da Venezuela. Por quê? A Venezuela, o risco que o Trump tinha é a Venezuela se aliar com a China, se aliar com a Rússia e botar mísseis ali e atacar os Estados Unidos. Isso não faz sentido. A Dinamarca não faria isso. A Dinamarca claramente é ligada ao Ocidente, né? Bom, aqui, ó, o que o Trump quer? O que o Trump vê nessa história? Esse mapa aqui mostra a importância da Dinamarca. O grosso dos ativos nucleares russos está aqui na península de Murmansk, perto da Finlândia, né? E daqui, para atingir os Estados Unidos, teria que passar pela Dinamarca. A Dinamarca teria esse poder de ser um escudo para os Estados Unidos, né? Mas aí você fala assim, como eu falei, né? Por que não bota mais bases nucleares lá? Sempre tem um monte de base nuclear por ali. Né? É só botar mais bases nucleares americanas, ou bases militares americanas na Groenlândia, né? O que pode acontecer nesse caso é que quando você coloca bases militares na Groenlândia, você tem que negociar com a Groenlândia as armas que você vai colocar nessa base militar. E o Trump quer colocar armas que ele não vai avisar, ele não quer falar com ninguém, nem com a Dinamarca, que armas que ele colocou ali na Groenlândia. Então, essa questão do segredo pode ser a única diferença que exista nisso daí. Ele quer fazer as bases e quer fazer bases secretas, bases que ninguém fica sabendo o que tem nessas bases. É uma coisa meio temerária, porque né, uma preparação pré-guerra realmente, mas nesse sentido é o único sentido, a única lógica que tem. Algumas pessoas falam aqui ó, que é a posição de comércio também, porque à medida que for degelando o Polo Norte, né, com o aquecimento global, você vai abrir novas rotas de comércio pelo norte ali, isso poderia ter alguma vantagem. E também falam sobre recursos minerais na Groenlândia,
Mas, de novo, a Groenlândia tem muitos recursos minerais? Tem, mas, cara, é tão caro você explorar esses recursos minerais em regiões frias assim, né? Porque o equipamento tem que ser especial, tem que ter aquecimento, o solo é duro pra caramba, tem um monte de problemas para você explorar minerais na Groenlândia. Então, eu não sei se isso justifica. Tá? Tem muitas riquezas na Groenlândia? Tem, mas isso não justifica. A única coisa que justifica seria, como eu falei para vocês, o segredo militar, botar bases. Os Estados Unidos já pode botar bases, mas para botar bases secretas, bases que não fale para ninguém o que tem naquela base, só se a Groenlândia for dele mesmo, né? E a questão comercial das rotas no norte. Isso poderia justificar o interesse americano mesmo. Além, é lógico, de um certo imperialismo do Trump. Da mesma forma que o Putin, o Trump quer entrar para a história como o cara que aumentou os Estados Unidos, né? A compra da Louisiana, né, aconteceu lá no passado e entrou para a história. Né? Ele comprar a Groenlândia vai ficar para sempre na história americana que o Trump comprou a Groenlândia para os Estados Unidos. Enfim, eu acho que é uma besteira do Trump, eu acho que é mais imperialismo do Trump do que qualquer outra coisa, mas no final das contas, esses são os motivos que levam o Trump a querer isso daí. Né? Em termos de população, a Groenlândia é meia dúzia de pequenas cidades aqui, não, é muito pouca gente, não faz muita diferença do ponto de vista econômico, é altamente deficitária. A Noruega, a Dinamarca basicamente sustenta a Groenlândia, porque tem agricultura na Groenlândia? Até tem, mas não tem muita coisa. O principal é a pesca, né? Eles têm muita pesca lá. De novo, a questão de minerais, tem minerais na Groenlândia? Tem, mas é muito difícil de explorar, é muito pouco economicamente viável, né? Enfim, houve uma declaração conjunta de países da Europa, uma declaração do Macron, do Merz da Alemanha, França, Alemanha, o primeiro-ministro Meloni da Itália, o Tusk da Polônia, o Sanches da Espanha, o Starmer da Inglaterra e o primeiro-ministro da Dinamarca. O Ártico sempre será uma prioridade para a Europa e é crítico para a segurança internacional e transatlântica. A OTAN deixou claro que a região ártica é prioridade para os aliados europeus e nós estamos aumentando a segurança por lá. Nós temos muitos outros aliados interessados em nossa presença, atividades e investimentos para manter o Ártico seguro e deter adversários. O Reino da Dinamarca, incluindo a Groenlândia, é parte da OTAN. Ou seja, ele está dizendo que qualquer ataque que seja feito pela Rússia contra a Groenlândia vai haver resposta de toda a OTAN, né? Os Estados Unidos é um parceiro essencial nesse desenvolvimento e um aliado da OTAN e através de acordos de defesa entre o Reino da Dinamarca e dos Estados Unidos desde 1951. A Groenlândia pertence ao seu povo. Isso é o que a Dinamarca e a Groenlândia, apenas eles vão decidir sobre a Groenlândia e a Dinamarca. Então, veja que ele não fechou nenhuma porta, mas ele está deixando claro que, olha só, os Estados Unidos não precisa ser dono da Groenlândia, nós já somos aliados, já vamos fazer do mesmo jeito, né? Enfim, é o que eu falo para vocês, muito disso daqui eu temo é a questão do imperialismo do Trump. O Trump quer deixar uma obra grande, coisa e tal, uma coisa fantástica da passagem dele pelo governo, né? Eu temo isso, tá? Isso pode desestabilizar a OTAN, isso pode matar a OTAN, né? E é muito ruim, né? O primeiro-ministro da Groenlândia disse que está aberto para negócios com os Estados Unidos, mas não no sentido que o pessoal está dando a entender aqui. Eles estão dando a entender que, não, nós podemos vender a Groenlândia. Não, não foi isso que ele falou. Ele falou que se os Estados Unidos quiser explorar minerais na Groenlândia, beleza, a gente negocia, vamos explorar minerais juntos. Os Estados Unidos quer as rotas comerciais passando pela Groenlândia, ali pelo Ártico, a gente negocia isso também. Os Estados Unidos quer botar mais bases na Groenlândia, eles estão dispostos a negociar. Talvez eles estejam dispostos a negociar até a questão do sigilo dessas bases. Ou seja, os Estados Unidos podem botar uma base lá que ele bota o que ele quiser e a Groenlândia nem fica sabendo. De repente eles negociam isso. Né? Normalmente não é assim, mas pode ser negociado. Né? Isso daí mata o argumento do Trump. Para que o Trump precisa da Groenlândia no final das contas se ele pode tudo isso? Né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Outra coisa que tem nessa história é onde é que vai parar isso, né? Uma vez que os Estados Unidos tiver a Groenlândia, já tem o Alasca, o próprio Estados Unidos, o Canadá ficou cercado pelos Estados Unidos por todos os lados, né? E aí, de repente, quem vai vai fechar esse buraco na segurança nacional americana, né? Botou o Canadá também no jogo aí. O Trump já tinha falado em transformar o Canadá no 51º estado americano, né?
E outra coisa também, né? O pessoal está colocando aqui, né, depois que fizer isso, qual que é o problema? O Trump já falou sobre a questão do canal do Panamá também, né? Pode tomar Azores de Portugal, pô, afinal é um arquipélago no meio do Atlântico, né? Um hub logístico extremamente importante. Por que isso ficaria com os portugueses, né? Os Estados Unidos vão tomar Açores também, né? Bermuda, que é mais perto dos Estados Unidos do que da Inglaterra, né? A Guiana Francesa, pô, o principal espaçoporto europeu é na América do Sul, na Guiana, e por que não os Estados Unidos fazer isso? Não pode, pô. Ilhas Canárias, pô. Ilhas Canárias devem ser dos americanos, né? Ou seja, o que eles estão colocando aqui é porque, no final das contas, se a justificativa do Trump é porque a gente precisa da Groenlândia, então aonde vai parar isso, né? Enfim, eu acho uma jogada muito arriscada do Trump, mas vamos ver. Quem sabe, dependendo de quanto que ofereça de dinheiro para a Dinamarca, não sei se vai ter alguma saída disso daí, né? O meu temor é que os Estados Unidos tentem fazer uma invasão e, de fato, os Estados Unidos têm um poderio militar muito maior do que o da Dinamarca, mas imagina, matou a OTAN, né? A OTAN vai ser destruída nisso, acabou a OTAN. No momento que os Estados Unidos invadiam a Groenlândia, a OTAN já era. E aí isso fragiliza a própria Europa no final das contas, né? Então talvez por isso seja negócio negociar, colocar um preço na Dinamarca, ou desculpa, na Groenlândia e pronto, e simplesmente vender para os Estados Unidos. Vai acontecer isso? Não sei, né? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.